Você é um macho alfa que não abaixa a cabeça pra ninguém e consegue o que quer, que se posiciona de maneira que as mulheres querem você e os homens querem ser como você? Ou você é um beta submisso que aceita o que oferecem e aí passa pela vida atendendo aos alfas e tentando ser um? Ou é um sigma confiante que opera fora dessa hierarquia? Faz algum sentido pensar assim? E de onde vêm esses conceitos? O problema com esse conceito errado de macho alfa é que ele está errado em vários níveis diferentes. Ele é um conceito que não tem 100 anos, que foi baseado em galinhas, que foi proposto para lobos por uma pessoa que se arrepende de ter proposto isso, foi popularizado em chimpanzés por uma pessoa que se arrepende de popularizarem ele assim, e agora é usado para esconder insegurança e propagar uma resposta simples e bastante errada para uma coisa muito mais complexa. Vem ver como. E antes de ver de onde vem essa mistura, uma dica para você que quer se informar e navegar com mais segurança na internet. Esse vídeo tem o apoio da Surfshark, que é a VPN que eu uso para me conectar quando eu viajo e quero usar a internet em locais públicos, como hotéis e afins, porque tem aplicativos e configurações super práticos para a maioria dos sistemas, dá para usar todos ao mesmo tempo, como computador, tablet e celular, a conexão é rápida, não mantém histórico de navegação e outros dados e já passou por auditorias e dá uma camada a mais para eu poder proteger os meus dados enquanto eu navego. E assinando a Surfshark One, você tem mais do que VPN como o serviço Alert, que é um serviço que avisa se os seus dados pessoais foram vazados, como usuário, senha, e-mail e até cartão de crédito, em qualquer serviço. Se você já teve que cancelar um cartão porque usaram para uma compra não autorizada ou já recebeu uma tentativa de golpe onde sabiam os seus dados, com o Alert você descobre onde isso pode ter vazado. Assim, você sabe que, mesmo se não usa mais aquele serviço, você precisa trocar usuário e senha que por acaso compartilhem os mesmos dados. Aproveita o link surfshark.com/Atila ou escaneie o QR Code aqui na tela, assim você tem 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro para poder testar Surfshark e ver o que eu estou falando. De volta aos alfa. Primeiro, macho alfa é uma ideia inspirada pela ciência que não segue o que a ciência fala. E quem atesta isso é quem usou o termo que originou essa bagunça toda. Se você fizer uma busca, pode ser bem rápida, pelo termo macho alfa ou alfa meio no Google Ngram, onde o Google busca a ocorrência desse termo entre livros, você vai ver como ele só foi ganhar popularidade mesmo a partir da década de 60 e depois aumentou de popularidade da década de 90 em diante e segue no auge do seu uso depois dos anos 2000. E olhar um pouco sobre a origem do termo e o que foram esses aumentos de popularidade nessas décadas também conta sobre como o uso dele foi mudando de conotação e por que todo mundo envolvido acabou se arrependendo em algum grau do que fez. Quem usou o termo para descrever comportamentos mais complexos, que são comportamentos mais parecidos com os nossos de humanos, e em grandes grupos sociais, foi o primatologista Frans de Waal, no seu livro Chimpanzee Politics, onde ele explica as dinâmicas muito legais e muito surpreendentes do grupo de chimpanzés que ele observava no zoológico de Arnhem, na Holanda. No livro, ele descreve o macho de maior status do grupo, que é o macho que tem acesso primeiro a recursos como a comida, como o macho alfa. O livro ficou famoso e passou a ser usado em meios de política e também de negócios, principalmente lá na década de 90. Inspirou um gênero todo de autoajuda e acabou gerando o termo que as pessoas até hoje usam para descrever homens em posição de liderança que fazem o que tem que fazer para manter essa liderança e ter acesso privilegiado a recursos e oportunidades, principalmente dominando e impondo a sua vontade sobre outras pessoas. Só que, como o próprio Frans de Waal discute em muitos meios, não foi bem assim que ele usou seu termo original, ou não era isso que ele estava tentando descrever. Porque mesmo entre os chimpanzés, tem mais de uma forma de um líder de bando ser reconhecido como o mais importante. Ele pode fazer isso na base da violência, mas tem outros meios. Os chimpanzés, como são animais de comportamento complexo, como nós, têm mais de uma forma de influência e de reconhecimento de liderança. Eles fazem coligações nos grupos, eles fazem alianças com outros animais, e muitas vezes a liderança vem da influência desses grupos ou do prestígio social. Prestígio, sem essa conversa toda de não se importar com o que os outros pensam e de impor a sua vontade. Na verdade, eles têm que se importar muito com o que os outros pensam e agradar muito os chimpanzés. O macho alfa de maior sucesso que o Frans de Waal descreveu era popular porque ele era pacificador, porque ele inclusive era bastante atencioso com os outros membros e curtia bastante brincar com os filhotes. O título do livro faz referência a isso, a política que eles fazem, como as interações podem ser muito mais políticas e baseadas em influência do que na base da dominação física
física. Na verdade, como o Franz de Waal já disse até em entrevista para mim, lá na TV Cultura, entre os chimpanzés, quem domina na base da força física pode até liderar, mas costuma ficar por pouco tempo nessa liderança e ela também costuma terminar na base da violência e da força física. E não é só o Franz de Waal que critica o uso desse seu termo no contexto errado. O termo macho alfa para demarcar quem lidera um bando se popularizou graças a estudos de lobos na década de 60. E isso ainda aparece nessa mitologia ao redor do macho alfa até hoje em dia, como na capa dos livros. O lobo alfa é aquele líder da matilha fisicamente dominante, o mais forte que derrotou e provavelmente matou o alfa anterior em combate. E aí, como o grande novo líder, ele tem acesso privilegiado à comida e às fêmeas. Da mesma forma que assumir esse posto num grupo de humanos, na base da força, da confiança e de se impor sobre os outros, traria benefícios compatíveis. Só que isso não é o que costuma acontecer entre lobos na natureza. Segundo o David Mack, que é o pesquisador que estuda lobos e foi quem descreveu as interações entre eles usando termos como alfa para os líderes e beta para os submissos no seu livro The Wolf, de 1970. Em um artigo de 99, o David conta como entre os lobos selvagens, os bandos costumam ser feitos por membros de uma mesma família, que é liderada pelo casal que está em idade de reprodução e quem segue eles são os filhotes que ainda estão crescendo e não partiram. Eles são liderados por um macho e por uma fêmea, que é o macho alfa, usando o termo original, e a fêmea alfa, sem disputa de supremacia, com uma relação muito mais familiar e de parentesco. Os outros, os betas, seguem a deferência aos mais velhos e não ao macho dominador. E mesmo assim, na hora que a coisa aperta, se a comida falta, não são os alfa que vão comer primeiro, ou que vão comer mais, ou que vão ter acesso privilegiado à comida. Os pais, que são os líderes, alimentam primeiro os filhotes mais novos e mais frágeis. É uma relação de cuidado com os outros. Aí você já percebe o que fica de fora desse mito ao redor do conceito do macho alfa. A relação é muito mais de afinidade familiar do que dominância física. O macho que lidera é o pai e não um macho alfa que ganhou uma briga. E também tem a fêmea de alto status, que é a fêmea alfa, que também tem entre chimpanzés e também não é falada. Tanto que quando um grupo de lobos cresce até o ponto onde mais de uma família está participando, até pode se formar uma hierarquia que não segue a hierarquia familiar, com inclusive um indivíduo que lidera. Só que quem geralmente lidera o grupo é a fêmea, ou uma fêmea. Ou seja, o conceito de macho alfa não só não funciona como se fala nos animais de onde ele foi tirado, como quando chega mais próximo disso, o que faz sentido é em falar de fêmea alfa. Vai ver, as capas de livros só estão ignorando o gênero daquele lobo que aparece ali. A hierarquia entre eles é muito mais diversa do que essa ideia de um alfa dominador. Essa noção, bastante ultrapassada, segundo quem descreveu ela, de um macho alfa líder e betas submissos, foi na verdade observada e descrita em animais em confinamento, que são animais que tinham sido capturados e colocados já adultos numa convivência forçada, que era o que o David observou pela primeira vez. O que é algo mais parecido com o que vai acontecer numa detenção do que uma situação corriqueira, onde as pessoas com liberdade de escolha podem buscar situações mais interessantes. Tanto que o próprio David Mack deixou de usar o termo conforme ele fez mais observações, lançou vários livros depois onde ele não usa essa terminologia e passou anos tentando tirar a primeira obra dele que usa esses termos de impressão para apagar a coisa. Segundo, mesmo se macho alfa descrevesse algo análogo em outros animais, análogo ao que querem dizer que é, não é assim que nós funcionamos, nem é isso que dá acesso a mais recursos ou privilégios entre humanos. Dominação física e imposição da sua vontade na base da força, na hierarquia de um grupo, até existe, e é uma coisa que foi encontrada nos primeiros animais onde isso foi descrito, que são as galinhas. Em inglês, a ordem hierárquica de um grupo é chamada de pecking order, algo como ordem de bicada ou hierarquia de bicadas. E é chamado assim porque foi descoberta pela primeira vez entre galinhas, pelo norueguês Thorleif Ebbe, em 1921. O Ebbe foi o primeiro a registrar hierarquia de dominância entre grupos com galinhas domésticas, notando que cada galinha tinha aquelas que ela podia bicar, que são as de mais baixo status, quando ela quer, por exemplo, passar na frente ou comer primeiro, mas ela também pode ser bicada pelas galinhas de mais alto status. Foi lá que esse conceito de hierarquia de grupo, a pecking order, foi criado. E essas hierarquias até aparecem em outros animais, mas não são necessariamente pelos mesmos princípios ou processos de imposição física. Quando trazem esse conceito para humanos, citando chimpanzés como um estágio evolutivo ou um animal próximo de nós que mostra a ordem natural das coisas imposta na força, onde a violência impera, além de ignorarem
a diversidade toda do reino animal, além de ignorarem todo aspecto político e de cuidado do próximo do comportamento dos chimpanzés, também ignoram um outro chimpanzé que é parente nosso, com um comportamento bem diferente e bem mais peculiar. Tão próximo de nós, na evolução, como os chimpanzés comuns, que o Frans de Waal descreveu, que são os pantroglodites. São os bonobos, que também são chimpanzés, às vezes são chamados de chimpanzés pigmeus, mas que são de uma outra espécie que é a paniscus, que são chimpanzés, mas são muito mais pacíficos e muito mais peculiares do que os chimpanzés comuns. Entre os bonobos, o vínculo das fêmeas é muito mais forte e muito mais importante para o grupo. Entre eles, um macho que tenta subjugar uma fêmea na base da força pode até conseguir isso no primeiro momento, mas ele apanha das outras fêmeas que vêm para cima dele. Ao ponto que o status dos machos bonobos depende muito mais do status das mães deles. O macho de maior status não é o macho alfa, ele é o filho da fêmea alfa. E a construção de relacionamentos e a resolução de conflitos entre eles são muito mais baseados em relacionamentos mesmo, relacionamentos sexuais no caso. Entre machos e fêmeas, entre machos e machos, entre fêmeas e fêmeas, com beijo de língua, com todo tipo de posição, prática e preferência que você puder imaginar. Se os chimpanzés comuns são mais troglodites, os bonobos são mais pan mesmo. Um livro de relacionamentos baseado neles talvez também fosse um best-seller como foi o Chimpanzee Politics, mas de um tipo mais próximo de uma fanfic ou de algo que você encontra mais no fundo da livraria. Se a gente seguisse os exemplos deles, a disputa do mais forte em um ringue de UFC seria um pouquinho mais apimentada. E o mais irônico é que nessa sociedade matriarcal, muito mais baseada no poder feminino, ela é muito mais aberta, tem muito mais relacionamentos sexuais do que os machos querem, e não só o macho filhinho da mamãe alfa tem mais relações com mais fêmeas, como ele pode ter um sucesso reprodutivo, mais filhos, do que qualquer chimpanzé alfa de maior sucesso consegue na base da força e em outros grupos. O ponto, mais do que recomendar alguma prática em particular ou algum exemplo em particular para a gente extrapolar, é lembrar que mesmo entre outros animais que muitas vezes são usados para validar o que a gente faz, o comportamento pode ser muito mais variado do que parece. E nós, humanos, temos uma flexibilidade ainda maior de comportamento. A gente tem culturas muito variadas. Descrever um cenário como natural ou ideal e tentar extrapolar isso pra gente diz muito mais sobre os valores que você quer promover entre humanos do que sobre o que seria natural de fato. E a nossa relação é muito mais contextual. A gente não vive o tempo todo em um mesmo bando, onde a nossa hierarquia é fixa. Entre humanos, a gente troca informações para distribuir prestígio, que é aquela outra forma de status muito mais político. E a gente tem outros fatores culturais, como as tecnologias e a opção de mudar de grupo, que inviabilizam muito da dominação física que se promove com essas ideias. A gente tem armas, a gente tem cultura e sociedades que trazem coalizões, e ninguém individualmente é mais forte do que um grupo. Por exemplo, se a gente for olhar para outros grupos humanos ou outras sociedades, caçadores-coletores modernos estão muito mais próximos dos lobos na natureza. Eles têm grupos mais igualitários, têm alianças e grandes relações de parentesco entre os membros. E a posição de liderança nesses grupos até existe, mas não é uma posição que é um atributo exclusivo de uma pessoa. Diferentes pessoas, homens e mulheres, vão ocupar a liderança desses grupos em diferentes momentos da vida. Depende do que eles estão fazendo e qual é o contexto e qual é a competência individual de cada um, o que eles têm de prestígio no grupo. E ao contrário dos lobos confinados ou dos chimpanzés no zoológico do de Waal, aqueles que são mais agressivos entre caçadores e coletores, aqueles que tentam dominar outras pessoas, impondo a vontade, nesses grupos eles são criticados, são ridicularizados, são abandonados pelo resto do grupo, ou as pessoas saem e vão para outros bandos, ou mesmo podem ser expulsos ou executados pelo coletivo. Muitas vezes, quem tem mais status nesses grupos, por competência ou por prestígio, como acontece com bons caçadores, são justamente as pessoas que são mais cobradas pelos outros do bando para se comportar de maneira a dar exemplo. Acabam sendo os mais generosos e cooperativos, mesmo que se não quiserem ser, porque são impostos pelo grupo. Dominação agressiva pode até funcionar em lugares onde as pessoas não têm uma outra opção ou quando elas não podem sair daquela condição, mas não é uma base estável em cima da qual se constroem relacionamentos duradouros ou de confiança, ainda mais quando as pessoas têm o poder de escolha, inclusive em relacionamentos, que é outra área onde se propaga essa noção de que um macho alfa dominante vai ser atraente e vai ter as mulheres à disposição. Porque tem a terceira ideia para falar sobre conceito, que é a ideia de que o macho alfa dominador nem descreve o que as mulheres acham atraentes de fato.
Quem acabou de popularizar o termo de macho alfa no começo dos anos 2000 foi o movimento moderno de conquista das mulheres, de onde vem esse foco na hierarquia alfa e beta e inclusive categorias novas como sigma, que colocam esse sistema de hierarquia e a posição de um alfa dominante como uma solução simples para se tornar atraente para as mulheres. O que, claro, é uma solução que pode ser vendida ou ensinada como uma consultoria, com atitudes que os betas poderiam adotar para se tornarem alfas desejáveis, como se tivesse mais de um alfa na natureza onde isso acontece. Só faltou aí conversarem com as mulheres para entender o que elas realmente acham atraente em homens. Um dos primeiros estudos relacionando o domínio em um grupo com a atratividade para mulheres até viu que homens de maior status em um grupo são vistos como os mais atraentes, mas também viram que as tendências de domínio e de agressividade não são atraentes para as mulheres. E aí faltava separar o que é o status da pessoa com as características que são atraentes ou não. E os estudos que foram feitos depois, que tentaram separar as condições de status do que torna as pessoas mais atraentes, viram que para as mulheres, características como confiança e assertividade é que eram as desejáveis e que apareciam em pessoas de mais status. Enquanto as mulheres achavam violência, agressividade e uma personalidade demandante como algumas das coisas menos atraentes. A combinação mais atraente para elas, pelo menos nos estudos, foi na verdade assertividade e cuidado pelos outros. Ou seja, esse conceito de macho alfa conquistador cai no mesmo problema do conceito de um alfa dominante. Toma elementos da ciência, da psicologia evolutiva e de outras áreas para dar um ar de respeitável para um conceito, mas joga essa ciência pela janela na hora de vender uma solução simples que agrada e que justifica as situações muito mais do que explica ou nem serve para construir algo relevante de fato. E ai da mulher que não se comportar de acordo com esse conceito errado, construído e transmitido sem nem falar com ela. É uma resposta curta que se dá para a insegurança, mas que só alimenta ressentimento a longo prazo, porque nem promove o que é mais produtivo para a pessoa que quiser ser de maior destaque ou ser mais atraente, que é, na verdade, cultivar boas relações e se preocupar com os outros e desenvolver um talento que traga prestígio. Quando alguém diz que tem que se impor fisicamente ou dominar outras pessoas para ser um alfa desejado, ao invés de cuidar dos outros e construir uma boa reputação ou um talento interessante, o que esse cara quer, na verdade, é se comportar muito mais como uma galinha do que como um lobo líder de uma matilha, que na verdade é uma loba. Se você quiser outras conversas como essa, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia a dia, com várias discussões com especialistas muito legais. A gente se vê numa dessas.